Professor Celso, o senhor é da época do milho verão? Sim, como sou. E participei dessa mudança, viu? E mudou, né? Inclusive, a reportagem que a gente vai exibir agora mostra realmente como esse cenário está diferente. A área com milho verão plantada não chega nem a 10% do que era há 40 anos. Vamos ver. O Paraná, historicamente, foi um dos estados líderes na produção de milho verão. Nas décadas passadas, vastas áreas eram dedicadas ao cultivo do grão. No entanto, os números mostram um cenário de queda ao longo dos anos. Na safra de 1986-87, por exemplo, foram plantados 2.600.000 hectares. Já em 2006-2007, 20 anos depois, a área já era 50% menor, registrando 1.300.000 hectares. De lá para cá, vem diminuindo drasticamente, chegando a apenas 296.000 hectares na safra 2023-24. E a projeção para esse ano também é de queda. O estado do Paraná deve colher 2.600.000 toneladas de milho verão nesta safra. A área plantada é de 257.000 hectares, ou seja, uma diminuição de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Cascavel, o produtor Sérgio Albiero continua plantando o milho verão, com uma área de 240 hectares dedicada ao cereal. Ele acredita que a redução do plantio é devido a fatores como a logística da entrega do grão e o avanço do milho safrinha, que se tornou mais rentável. Visto que tem dificuldade da entrega do milho verão e também em função do milho safrinha, arrendamento de terra, essas coisas, quem arrenda terra necessita de fazer o plantio do milho safrinha para cobrir o arrendamento. O produtor acredita que o fato de ter silo próprio permite mais flexibilidade na venda. O armazenamento a gente consegue segurar, né? Então conforme o preço sobe depois da colheita, aí, às vezes espera um mês, 2, 3 e vai vendendo conforme tem um melhor preço. Segundo os especialistas aí de mercado falam, o milho vai ter um preço bom em função que Mato Grosso do Sul teve uma safra muito ruim de safrinha, né? Então o estoque de milho está meio baixo, a possibilidade de preços razoáveis ou bons é grande. Para o seu Sérgio, a expectativa é de uma safra dentro da normalidade, desde que as condições climáticas sejam favoráveis. Com um custo de produção alto, entre 130 e 150 sacas por hectare, a necessidade de uma boa produtividade é essencial para garantir lucros. A gente sempre tem uma expectativa de 200 e poucas sacas por hectare, que é o que se colhe, né? Num ano, se a chuva for regular, se a gente conseguir administrar de uma forma a contento os herbicidas, fungicidas, inseticidas que a gente passa aqui na lavoura, a expectativa é essa. Na estrada Rio da Paz, o produtor Renato Zancanaro também mantém a tradição de plantio do milho verão, mas diminuiu a área. São 120 hectares, 30% a menos que o ano passado. Ele destina parte da produção para silagem e o restante para o comércio do grão. A gente percebe que ano a ano o plantio de milho verão cai, por causa do advento da safrinha. O produtor tem a possibilidade de fazer 2 safras, soja verão, milho safrinha. Então acaba dando um retorno financeiro melhor, né? E acaba otimizando até a questão operacional da propriedade, questão de maquinário, questão de mão de obra. Então você acaba utilizando mais isso, não fica ocioso um período, né? Nós mesmo aqui já plantamos mais milho verão, mas sempre vamos plantar, como falei anteriormente, questão de rotação de cultura, tá? Então esse ano diminuímos um pouco, até por questão de logística, tá? Eu tenho até um pouco de receio esse ano em relação à entrega desse grão que nós vamos colher. Entendo eu que nós vamos ter que esperar colher soja para depois colher o milho. Então me preocupa um pouco nesse sentido aí. Até um dos motivos de ter diminuído um pouco esse ano foi isso. O produtor destaca a dificuldade em manter o cultivo do milho verão. O custo alto dos insumos, a logística de entrega e a competição com outras culturas
tem tornado o milho menos rentável. Se nós formos comparar um ano atrás, 2 anos atrás, que o milho chegou a R$100, realmente o valor assusta. O valor assusta não. A gente fica defasado com uma margem muito pequena. Então, nós não podemos parar a nossa atividade, né? Então, nós temos que ficar muito atentos a custos, porque a rentabilidade caiu bastante. Tá? Então, isso é outro fator que faz o milho também cair, o plantio também. Nós acabamos de assistir a reportagem aí sobre o cenário do milho verão e aqui no estúdio a gente continua com esse bate-papo. Quem está aqui com a gente hoje é o Fernando Pereira, engenheiro agrônomo, presidente da AREAC. Seja bem-vindo mais uma vez, Fernando. Obrigado, é sempre um prazer a gente estar aqui nesse programa, né? Esse programa que já faz diferença, né? Nessa audiência regional que a gente tem aqui. Muito bem. Quem também está aqui com a gente é Adilson Secato, representante técnico de vendas da Morgan. Seja bem-vindo, Adilson. Obrigado. Mais uma vez, é um assunto bem pertinente para a gente discutir. Agradeço o convite. Muito bem, já começo então perguntando para você, realmente um destaque essa mudança no cenário do milho verão, né? Vimos aí esse histórico da década de 80 até agora e vários fatores estão envolvidos, mas é realmente uma grande queda, né, Adilson? Hoje, se pensar em um histórico cultural falando de milho verão, nós estamos caminhando para um caminho sem volta. A cultura da soja hoje é a principal cultura hoje do verão e o milho migrou para a safrinha mesmo. Uhum. Isso, o Fernando até conversava com a gente aqui nos bastidores, é uma curva inversa, né? Se a gente for parar para pensar na safrinha. Se no verão o milho diminuiu muito, na safrinha ele teve esse aumento expressivo. Sem dúvida. O produtor conseguiu uma rentabilidade com uma cultura, né, sucedendo a soja, que é a principal cultura dele. Então, o milho acabou se firmando, né, muito forte, principalmente na região oeste aqui do Paraná, né, no norte do Paraná, né, como uma cultura importante também. E ela é exatamente inversa. Enquanto todo ano a gente vê uma diminuição da área de verão, que hoje em milho praticamente aqui no oeste ela se destina àqueles produtores que fazem silagem, tem que atender, né, sua bacia leiteira na grande maioria aí, né? Já na safrinha, né, a gente vê esse crescimento, os aumentos de produtividade, né, ao longo dos anos. Uhum. Fernando, a gente percebe também, Fernando e o Secato, né, a gente percebe dessa queda e parece estar acentuando cada vez mais, né? Vamos dizer, uma maneira aí talvez de ajudar fábricas de etanol de milho. O que vocês acham aqui na região? Porque o Cerrado ele viabilizou o etanol de milho, né? Aqueles montes de milho que se jogava no chão, agora está sendo consumido para etanol, né? É o ideal para eles, por isso que eles estão plantando mais. E aqui, será que o etanol não vai dar uma ajuda aí para nós? Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que a gente abrindo maior possibilidade de saindo quase que exclusivamente o que nós temos aqui na nossa região, né, que é o milho destinado à ração, né, e lembrar aqui que nós já fomos, essa região a maior exportadora de grãos para outras regiões e hoje nós somos importadoras de grão, né, e o milho ocupou o espaço hoje quando a gente fala no que a gente abate de frangos aqui, de suínos. Então a gente vê que realmente tudo que a gente está produzindo aqui, a gente está acabando consumindo aqui. Mas isso não trouxe, de uma maneira geral, um aumento ou uma rentabilidade maior para o produtor que planta o milho. E talvez entrando um outro competidor no mercado faça com que esse preço de milho ele fique mais estável no mercado, tá? E possa trazer uma rentabilidade maior para o produtor. Aí pode talvez que essa área não diminua tanto de verão. Exatamente, ela pode voltar a crescer. Eu entendo que ela pode voltar a crescer. E ela voltando a crescer, né, Adilson? Você consegue fazer também uma coisa que é importante na agricultura, né? Uma rotação de cultura, né? Sim. A rotação de cultura para quebrar ciclos aí, principalmente de doenças foliares, hoje é essencial. O Fernando frisou bem a questão do mercado interno nosso. Nosso mercado interno hoje praticamente absorve 100% do nosso grão e tem que trazer de fora para ração, para frango, suíno, o próprio boi, peixe
Nós temos aqui perto cooperativas destinadas exclusivamente ao peixe. Então, o nosso grão, ele hoje é absorvido. É uma oportunidade é a usina de etanol. Oportunidade ímpar, eu acho que... Talvez possa manter essa quantidade de hectares do verão até subir um pouco mais. Se o produtor tiver oportunidade com uma rentabilidade, com a chance de ganho maior, até uma usina de álcool vai ser exclusiva de milho. Então, ele vai ter onde entregar, o recebimento na hora certa. Você pode até antecipar, trazendo um híbrido com ciclo mais curto, que hoje o produtor tem que ter um híbrido que tenha um ciclo que suporte, principalmente como ele entregar toda a soja para no final ele entregar o milho. Então ele tem essa preocupação também na escolha certa do híbrido. E esse gargalo, pensando em logística, se nós tivéssemos uma indústria de etanol, seria formidável, principalmente se pensar em milho. Já teria um destino certo mais prático, né? Isso. Para poder diminuir essa tendência de ficar o verão perder áreas, né? E agora também tem um problema sério, né? Por exemplo, os arrendatários dependem dessa safrinha para poder ganhar a soja, né? Hoje, de uma maneira geral, né? E eu não diria só os arrendatários é porque talvez tenha esse compromisso maior que ele sabe que todo ano ele tem que pagar uma parte daquilo que ele produzir e entregar. Mas o produtor, de uma maneira geral, ele vê a questão da rentabilidade, né? E hoje, de uma maneira geral, a gente vê que a safra de verão, ele paga o arrendamento e aí ele precisa, num segundo momento, tirar o lucro dele justamente para fazer a movimentação do ano. E isso o milho safrinha tem feito esse papel nos últimos anos. Ele não conseguiu isso com outras culturas, como o trigo, né? Isso não traz essa segurança. E é por isso que o milho safrinha ele vem ganhando espaço e roubando esse espaço, né? Justamente do verão, porque a soja atende o produtor no verão, né? Então, sim, e a rentabilidade do milho verão, o dispêndio que o produtor tem que fazer de recursos do milho verão, né? É muito maior do que a soja, né? Então, são esses pontos aí que fazem com que o produtor achou uma solução, né? Embora a gente possa discutir aqui se essa solução hoje ela pode perpetuar, né? Eu acredito particularmente que não, a gente precisa pensar em outras práticas, né? Em rotação de culturas e outras, talvez esteja saturando esse sistema aí dos últimos 30 anos aí, né? Então a gente precisa pensar de forma diferente, né? Mas hoje ele tem uma situação um pouco mais confortável com esse sistema de sucessão de soja e de milho. Eu vou fazer uma pergunta de genética para ele. Você é especialista em milho, né? Tá bom, deixa que eu... Mas você pode dar uma pitada aí. Viu, Adilson? Hoje a genética no milho, para a safrinha, está tão forte que hoje está quase que equilibrada no verão, né? Então, para o pessoal largar disso aí, vai ser difícil, né? Falar, se eu plantar no verão, eu colho tanto quanto aqui. A janela, talvez, de plantio seja com maior dificuldade agora aqui para a nossa região, né? Janela de plantio do milho, né? Hoje, se pensar em milho, ou propriamente dito em soja, o melhoramento genético ele não vem de degrau em degrau, ele tem pulado alguns degraus. Tem cada vez mais rápido essa melhora. Um exemplo, a última safrinha que nós tivemos. O plantio foi praticamente toda a nossa região dentro de janeiro. Há muito tempo não se tinha isso, um plantio praticamente dia 10 de fevereiro estava 100% plantado. Nós colhemos uma média de 400, 450, tivemos áreas de 490. É histórico para a nossa região, se pensar em safrinha, porque é média de verão. Média de verão. Mas nós temos que pensar que a gente veio de uma crise hídrica. Antecipou soja, o ciclo foi muito mais rápido. Híbridos que tenham essa capacidade de antecipar ciclo, se pensando na nossa região, que é uma região de risco, geada, nós temos uma janela de plantio. Então, a genética tem antecipado demais isso. Hoje, nós temos milho colhendo com 120 dias, 110 dias, que antigamente se colhia com 180, 150, 170 dias. Exato. Então, a genética ela tem
A pesquisa tem nos ajudado, tem ajudado o produtor, tem ajudado, de forma geral, todo mundo. O ciclo está perfeito, completo. equilibrado. Viu, Fernando? Normalmente uma empresa que pesquisa soja, pesquisa milho, né? Então existe um consenso entre puxar a soja para um ciclo mais curto e encurtar também o milho para poder dar esse equilíbrio, né? Aí é difícil voltar, né? Voltar a plantar milho na safra de verão, né? Eu acho que hoje a gente tem que entender muito assim, o desafio que foi dado para os melhoristas nos últimos anos e o quanto os melhoristas entregaram, né? E aí a gente não pode olhar isolado, né? O milho, a gente tem que ver a soja, né? Então a gente saiu de soja lá dos plantios que a gente fazia final de outubro, em novembro, para um plantio de setembro, né? Então esse ano o nosso vazio foi 1º de setembro. Tinha produtor que se tivesse chovido aqui dia 1º de setembro estaria plantando. Então é uma outra soja completamente diferente, trazendo produtividade, trazendo rentabilidade. E a mesma coisa aconteceu com o milho, né? O milho, quem lembra lá na década de início de 90 lá que produzia 1.500, 2.000 quilos por hectare, e a gente está falando de produtividades de 12, 13, 14 mil quilos por hectare hoje, né? Mesmo num plantio de janeiro, não estamos falando do plantio da melhor época para o milho, né? E lembrar que a gente coloca o milho numa situação de estresse na safrinha do início ao final, né? Então, assim, onde ela mais precisava da situação aí de temperatura, de calor, é justamente quando ela está entrando no ciclo final. Então, a gente inverteu os papéis. E aí, sim, o papel dos melhoristas, tanto para adequar a soja a essa necessidade e adequar o milho a essa necessidade, foram muito importantes. Então, se a gente fala hoje que a gente mudou boa parte do Brasil, né, pensando no oeste, pensando no Mato Grosso, pensando no Mato Grosso do Sul, Goiás, essas regiões, a gente fez um papel gigantesco aqui, que talvez não tenha como contar essa história em outros lugares do mundo, uma história de sucesso como essa. É difícil de mensurar, né? E isso está deixando esse equilíbrio, né? Onde o pessoal foi para a safrinha, né? Então o retorno eu acho um pouco difícil, né? Acho que, ao meu ver, não tem como puxar a sardinha ou para o milho ou para a soja. Tem que caminhar junto. Caminhar junto. Tem que caminhar junto, senão... E nós tivemos também um problema de logística, né, no milho, né? Quando ia colher o milho, onde entregar, né? Exatamente. Produzia bem, não tinha espaço para entregar, né? Hoje é um dos principais gargalos, né? Até a gente estava comentando que a entrega do milho hoje é muito difícil, milho-verão. Milho-verão. Se o produtor tiver o silo na propriedade, ok, está tranquilo, pode até aumentar a área dele. Se pensar em aumentar a tecnologia, visando aumentar a produtividade, mas se não, ele está sujeito à logística da cooperativa hoje. Que na safra de verão normal existia uma competição de você entregar o milho e entregar a soja ao mesmo tempo. Aí dava-se preferência para a soja, deixava o milho esperando. Quer dizer, isso também ajudou a empurrar o milho um pouco para a safrinha, né? Também. E eu acho que a gente sempre tem que lembrar um ponto importante. Num hectare de milho, o que eu tiro de volume de soja e quando eu falo em milho, eu estou falando 3 vezes o mesmo volume por área. Então, a quantidade, quando eu aumento o milho, né, e quando eu vou entregar, isso vai se refletir lá no local de entrega. Não é um caminhão, é 3 para a mesma área que eu tenho de soja, né? E isso a gente não evoluiu aqui na região de uma maneira que precisava para poder receber esse milho nesse momento. E aí entra, né, muito essa questão de ter que adequar os cultivares de milho para primeiro fazer a colheita da soja, que é a prioridade do produtor, né, para depois entrar no milho. Então essa dificuldade, né, e a gente fala assim, é volume, né? Se uma lá eu produzo 3, 4 mil, 5 mil quilos, a outra eu estou produzindo 10, 15 mil quilos. Essa é a questão, né? Se estruturar a região para isso, né? Por mais que as cooperativas avancem com silos, revendas recebam, né? Infelizmente, são poucos os produtores hoje que conseguem armazenar aqui na nossa região uma parte da produção, não é nem a produção, uma parte da produção. Quer dizer, foi todo um processo que caminhou para fazer o milho safrinha. Logística, genética, rentabilidade, como o agricultor se virar, como o agricultor ter retorno econômico para poder sobreviver nesse mundo. Exato. É isso aí. E pensar em logística e armazenagem agora é fundamental também, né? Para a gente encerrar,
A gente torce que esse período de laninha que vem pela frente não prejudique quem plantou o milho verão, né? Que seja uma boa safra aí. Esse é o recado que a gente deixa, né, Fernando? Não tem a gente vem com uma expectativa muito grande, né? Então, a gente já largou hoje os números que a gente fala para o oeste aqui, em termos de soja, está em torno de 60%, 70% já de área plantada, né? A gente está na expectativa das chuvas, mas de uma maneira geral, o que a gente tem visto nesses últimos dias, as lavouras estão bem plantadas, né? A gente tem perspectiva boas de chuva para a próxima semana, né? Então, assim, se a gente vê as previsões, elas são favoráveis, né? E esse é o primeiro ponto importante, né? Então, assim, enquanto nós aqui na região hoje podemos dizer que estamos privilegiados porque conseguimos implantar a nossa cultura principal hoje, que é a soja, né? E que, com certeza, plantando na época adequada, vai possibilitar plantar o milho safrinha também numa época adequada, né? Outras regiões do Brasil já estão sofrendo com atrasos. Então, se a gente comparar em relação ao ano passado, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? E o próprio Mato Grosso estão atrasados em relação, né, aos mesmos plantios no comparativo desse ano com o ano passado. É isso aí. Vamos seguir acompanhando para que dê tudo certo. Adilson, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Falou pouco, mas falou tudo. Os híbridos de milho, a gente tem os melhores hoje colocados, já está no chão, já plantado. Soja, em torno de 60%, 70% plantado. Tudo foi feito de acordo. Precisa o tempo ajudar agora. Exato. É isso aí. Vai ajudar. Vamos ficar de olho. Fernando, obrigada também. Até a próxima. Obrigado.